a igreja estará viva, aberta, você pode vir para cá, nós estaremos juntos aqui. E para iniciar aqui, eu preciso dizer para você que nós estamos aqui numa série, você sabe, eu digo nós, mas sou eu, né? Separei uma série de 10 temas para a gente falar, e nas minhas oportunidades a gente tem refletido aqui a respeito de princípios. E nós já falamos aqui a respeito do princípio da maturidade, o princípio da verdade, o princípio da escuta, o princípio das palavras, o princípio da paz, o princípio da disciplina, e hoje nós vamos falar sobre o princípio da generosidade. Esses temas vêm de um livro do pastor Tiago Brunet, onde ele fala sobre princípios, e ele cita ali 10 princípios, e a partir dos insights desse livro, são as mensagens que você está ouvindo. Então, faço a recomendação do livro, se você quiser acompanhar, e as mensagens que estão sendo gravadas, os áudios, a gente tem subido no YouTube. Se você quiser acompanhar as mensagens, todas essas que eu falei, elas já estão disponíveis. Você procura lá no YouTube da Igreja Cristã da Família da Penha, né? Família Penha ICF, você nos acha lá. Tem todas essas mensagens, são princípios que norteiam a nossa vida. Por que os princípios são importantes? Porque eles são atemporais. O que isso quer dizer? Que um princípio da verdade, por exemplo, ele vale para 2000 anos atrás, e ele vale para hoje, sim ou não? Ele é atemporal, não tem data. Um princípio também, ele é universal. O que isso quer dizer? Ele vale aqui para São Paulo, ele vale para Bahia, ele vale para fora do país, ele vale para qualquer lugar, ele é universal. Vale para qualquer época, para qualquer lugar, qualquer cultura. E também os princípios, ele tem uma base bíblica, eles estão extraídos daqui. Então, esses princípios são fundamentos da fé. E outra coisa, os princípios, eles são guias de conduta. Eles nos ajudam a tomarmos decisões a partir desse fundamento. E a partir desse fundamento fazemos nossas escolhas. Por isso que um cristão pensa diferente de um não cristão, porque os nossos princípios e valores são outros. Então nós entendemos o reino a partir de um fundamento, de um princípio, e aí as nossas atitudes, sejam elas quais forem, refletem este princípio. Então quando nós tomamos más direções ou más atitudes, precisamos perguntar: qual princípio nós estamos sendo norteados? E aí nessa manhã nós vamos então entrar nesse princípio aqui da generosidade. E a minha pergunta para você é: você é uma pessoa generosa? Você é um homem generoso? Você tem o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto? Sobre isso que a gente vai falar. A casa aberta. E aí a nossa reflexão é em cima disso, dessa generosidade. E esse princípio vai trazer para nós, para mim e para a sua vida, algo muito importante. Porque uma pessoa generosa, ela trabalha em si uma libertação, um desapego das coisas materiais. Para ser uma pessoa generosa e ter um coração disposto para abençoar pessoas que estão à sua volta, precisando de ajuda e de socorro. Generosidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma ilustração que é interessante. Veja se você concorda comigo. Ele diz o seguinte: você quer saber se você é uma pessoa generosa? Você faz o seguinte: você vai até uma loja, você compra uma jarra de vidro transparente e coloca na sala da sua casa. E aí o que é que você põe dentro dessa jarra? Não são flores, você coloca terra. E todos os dias você passa por essa jarra que está em cima da mesa e você olha
E o que tem dentro dela? Terra. E aí a gente aprende duas coisas com essa jarra cheia de terra. A primeira delas é a seguinte: de onde você veio? Quando você olha para a jarra e ela tem terra, de onde você veio? Do pó. Você veio do pó. Para onde você vai? É a primeira coisa. Você olha para o jarro, você se lembra de onde você veio. Você é pó e você vai voltar para o pó. Segunda coisa que a gente aprende com esse jarro cheio de terra em cima da mesa, passando todo dia, olhando para ele dentro de casa. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Do pó para que você vai, quanto você vai levar? E a Bíblia responde isso também, né? Nós não trouxemos nada e nós não levaremos nada. Como disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Então, essa ilustração nos ensina aqui como sermos generosos, para a gente lembrar de onde nós viemos e para onde nós vamos. De onde você veio, você não trouxe nada, e para onde você vai, você também não vai levar. Você já ouviu aquele ditado popular, que caixão não tem? Não tem caminhão de mudança em enterro. Não tem gaveta em caixão. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Eu e você, nós somos inquilinos desse corpo. E eu vou te adiantar, o André falou de futuro aqui. O futuro é: você será despejado desse seu corpo, você querendo ou não. Todos nós, um dia, seremos despejados desse corpo. Esse corpo é seu? Você é inquilino. E um dia você será despejado dele. E eu também. Até o homem mais rico dessa terra, um dia será despejado. Sempre lembro do Abílio Diniz, um grande empresário que a gente teve no Brasil, que faleceu há pouco tempo, um homem riquíssimo, um homem que foi um exemplo no que ele fez, né, nos negócios, na saúde. Ele era um vozinho que fazia maratona, e ele faleceu com uma gripe, já estava com 80 e poucos, e aí ele pegou uma gripe e foi embora, com muito dinheiro. Sabe quanto ele levou? Não tem gaveta. Então, não é possível a gente transferir o que a gente tem na nossa conta para outra vida. E agora é importante a gente entender esse princípio da generosidade, porque tem a ver com tudo isso que eu estou falando. Se você conhece o Salmo 24, verso 1, ele vai dizer assim, ó: que do Senhor é a terra e a sua, tudo é do Senhor, os que nela habitam, os animais do campo, tudo pertence a Deus. É Ele quem dá, é Ele que tem o poder de tirar, é Ele quem faz o rico, quem faz o pobre, tudo é Ele. Nada tem a ver comigo e com você. E aí eu quero que você abra em Provérbios 11, para a gente ler 3 versículos, do 24 ao 26. Provérbios 11, do 24 ao 26, que aí tem a ver com o nosso tema de hoje, para a gente falar dessa generosidade em dias difíceis. O difícil não é a generosidade, o difícil são os nossos dias. Homens amantes de si mesmos. E aí o que diz em Provérbios 11, verso 24: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho, o que acontece com ele? Perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Vou ler de novo. Quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo da necessidade.
E aqui em Provérbios ele está falando de algo muito específico da época, que é quando o comerciante, quem plantava, ao invés de ele vender aquilo que ele plantou, o que ele fazia? Ele segurava e esperava o preço aumentar. Você já viu isso alguma vez? Pois é, desde o tempo bíblico já tinha isso aqui. Então o autor aqui do provérbio está dizendo: o povo amaldiçoa quem esconde os cereais, porque ele está querendo ser beneficiado num tempo de necessidade. Então não é apenas aquele que dá, mas aquele que dá liberalmente, generosamente. E quem vive de uma forma generosa recebe mais. Eu separei aqui uma definição de generosidade que está atribuída aqui à Universidade de Notre Dame, que diz assim: o que é generosidade? É a virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. Não é dar presentes, mas ajudar outras pessoas, compartilhando tempo, energia, recursos materiais, conexões sociais. Uma boa definição aqui de generosidade. E é bom você entender isso, porque quem multiplica o que você tem é Deus. Quem semeia com fartura, colhe com abundância. Essa é uma matemática que ela é divina. Divina, é de Deus. Quanto mais você dá, mais Deus multiplica a sua sementeira. Essa é a lógica do reino. Quanto mais você dá, mais multiplica a sua sementeira. Estou falando isso baseado em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Vou ler para você. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Ou seja, Deus faz tudo. Supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. É Deus que multiplica. Mas tem um princípio aí. Eu preciso semear. Eu preciso dar. Já conversamos aqui que você tem uma lógica inversa que você ouve. Você ouve que o seu dinheiro você multiplica, você investe e você guarda. E tem muita gente que faz isso. E aqui eu não estou fazendo uma crítica para quem faz e deve fazer mesmo o aumento do seu patrimônio. Você deve fazer isso. As dicas dos gurus financeiros gaste menos do que você ganha, tenha mais de uma renda e invista o seu dinheiro, certo? Não são essas premissas para você aumentar a sua renda? Isso tudo é verdade. Mas eu estou falando aqui de usura. Eu estou falando aqui de apego ao dinheiro. Eu estou falando aqui de quem não é generoso, que quem não se compadece daquele que está próximo e tem necessidade. Já disse para você, a bênção que está sobre você é para você abençoar. Somos abençoados para abençoar. Abraão, ele é abençoado não para ele ser rico, ele foi muito próspero. Talvez o homem do Antigo Testamento muito próspero, assim como Jó também era. Mas a promessa para ele é uma promessa: eu te abençoarei para você abençoar as nações. Então Abraão, ele não é abençoado para ele ficar super rico, bilionário. Ele é abençoado para abençoar. Essa é a lógica do reino. Quanto mais você é abençoado, mais oportunidade você tem de abençoar. Essa é a lógica do reino. Essa é a lógica da generosidade. E por que o título de hoje, generosidade em tempos difíceis? Porque os dias de hoje são dias de egoísmo, não são dias de generosidade. Eu guardo para mim, eu amontoo para mim, e eu não distribuo para ninguém, e eu não reparto com ninguém, e eu não abençoo ninguém. Primeiro eu, depois os outros. Essa é a lógica que nós aprendemos. Essa é a lógica que eu e você, nós estamos inseridos.
Tem muita gente que guarda, e o que acontece? Vaza pelos dedos. Quantas e quantas vezes a gente vê quartos lotados de roupas, de sapatos, de brinquedos, de panelas. Tem gente que tem coisa que está guardada em casa desde quando casou, na caixa. Te pergunto, por quê? Por que você guarda um presente de casamento na caixa? Meu irmão, se você ganhou, usa! E os outros que você faz? Doa! É assim. Não, eu guardo as roupas do meu filho. Quantos anos ele tem? 39. Para quê? Doa, reparta, seja generoso. Seu filho tem um quarto inteiro de brinquedos, ele tem a coleção inteira da Marvel. Ele já está na faculdade. Por que você não doa os brinquedos? Generosidade. Você tem 18 pares de sapato, você só usa 3. Por que você não doa o resto? Você tem 25 camisas, você usa 4. Por que você não doa o resto? Estou esperando emagrecer. Esse é o maior golpe que existe. Quando você emagrecer, você compra outras roupas. Generosidade é um caminho para a prosperidade, porque nega a usura e nega uma coisa que a Bíblia combate demais: a avareza. O avarento, ele perde. O generoso, ele ganha. E tem gente que é avarento. E pior, tem gente que é pobre e avarenta. Ela nem tem o que é ser avarenta, mas ela é. Generosidade não tem a ver com dinheiro, porque tem muito pobre orgulhosão, avarento. Então, ao dar com generosidade, a gente tem as nossas necessidades supridas. O que a Bíblia nos ensina? Bem-aventurado é dar do que receber. Para nós parece uma loucura isso. A gente gosta de receber. Ninguém gosta de dar. No amigo secreto você dá o pior presente, sempre esperando o melhor presente. É uma incoerência. Mas você fala, não, R$20 está escrito lá. Então você quer dar o pior presente, mas você quer ganhar o melhor presente. Essa é a lógica. Mas a Bíblia tem uma lógica inversa. Melhor é dar do que receber. Tem uma alegria nisso. O ensino de Jesus começa afirmando esse caráter abençoador. Lá em Atos 20, 35, é onde está dizendo isso que eu falei para vocês. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E aí tem traduções para esse versículo, né? Melhor coisa é dar do que receber, ou há uma maior felicidade em dar do que receber, ou ainda é mais abençoado dar do que receber. Você escolhe a versão que você quer aí. Mas todos falam de generosidade, e todos falam de reprovação ao egoísmo. O egoísta é aquela pessoa que ela não vê proveito nenhum em compartilhar o que ela tem. Você se torna um abençoador quando você é generoso. À medida que você semeia na vida de alguém que está precisando de socorro, de uma ajuda, de assistência, você é abençoado, porque Deus supre as suas necessidades. Nós precisamos entender isso, que ser generoso é abençoar o outro. Quando eu abençoo alguém, Deus me abençoa. Isso é um caminho de prosperidade, não de ganância. E eu quero mostrar para você que a generosidade não é algo reservado
para o dia em que tudo estiver sobrando, organizado e confortável na sua vida. Porque pode ser, talvez a sua vida nunca seja confortável, organizada e sobre dinheiro. Você vai bater na madeira aí, pelo amor de Deus, pastor, é tudo o que eu quero na minha vida. Eu não sei, a lógica do reino é outra, mas eu quero te dizer que generosidade não tem a ver quando você tiver, generosidade tem a ver com o seu coração. Geralmente, quando a gente aprende isso cedo, então quando você tem pouco, você abençoa, quando você tem médio, você abençoa, e quando você tem muito, você abençoa também. Agora, se você é avarento, quando você tem pouco, você não dá, quando você tem médio, você não dá, e quando você tiver muito, você também não vai dar. Por isso, comece cedo a ser generoso, a abençoar. Então, não depende dessa estabilidade a generosidade, não depende só de quando tiver tudo certo na sua vida. Talvez demore, e você está deixando de ser abençoado, porque você está esperando o melhor momento para você ser generoso. Quando Deus falar com você, dê e pronto. Não espere você estar perfeito na sua vida, simplesmente obedeça. Eu separei aqui um texto para a gente ler, e você vai perceber isso, por que eu estou reforçando. E esse texto que a gente vai ler agora, ele é confrontador comigo e com você, porque mostra que a generosidade, ela não nasce da sobra, mas ela nasce da graça de Cristo, e ela não brota dessa segurança financeira que esse mundo nos ensina, mas de um coração transformado. Talvez você vai ouvir assim: quando tudo estiver bem na sua vida, você abençoa. Quando tudo estiver bem na sua vida, você oferta. Quando tudo estiver bem na sua vida, aí você dizima. Vou te falar essa manhã, isso não é um pensamento correto. O pensamento correto é: seja generoso. E aí eu estou falando generoso na horizontal, com as pessoas, e generosidade na vertical, com Deus. E quando a gente fala com Deus, aí eu estou falando de dízimo e de oferta. E quando eu falo na horizontal, eu estou falando de pessoas que nos rodeiam, e que a gente tem que perceber quando alguém do nosso lado precisa de algo. Amém? Amém doído, né? Vamos lá, abra sua Bíblia aí comigo agora, nós vamos ler juntos 2 Coríntios, capítulo 8, a gente vai ler do verso 1 ao verso 5. Vou esperar você achar. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao verso 5. Esse capítulo 8, nas divisões que fizeram aqui de capítulos e versículos, colocaram um título. Na minha Bíblia está assim: incentivo para contribuir com generosidade. É o capítulo da generosidade. Achou aí? 2 Coríntios 8, do 1 ao 5 a gente vai ler. Vou ler aqui e você me acompanha. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas como muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza, eu quero que você grife na sua cabeça aí: grande alegria em extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Verso 4: eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Verso 5: fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar. Deixa eu te dar o contexto aqui dessa passagem. É o seguinte: Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Aqui é a segunda carta canônica, e aqui ele dá um exemplo real, concreto, histórico. Paulo não está contando uma história, ele está dizendo que igrejas da Macedônia, igrejas que estavam embaixo de perseguição, embaixo de lutas, elas se juntaram para ofertar.
não era o melhor momento delas. Pelo contrário, era o pior momento das igrejas da Macedônia. E essas igrejas foram generosas num tempo ruim, apesar de estarem muito mal. E esse texto, ele nos confronta com essa pergunta: o que é que governa as nossas decisões em relação à generosidade? São as circunstâncias ou são a graça de Deus? Quando que você é generoso? Quando? Quando está tudo bem? Você consegue ser generoso quando está mal? Quando está ruim? Então o nosso primeiro ponto nesse texto aqui é, para essas igrejas da Macedônia, eles têm um contexto de crise, um contexto de opressão, um contexto de escassez, de tristeza, mas é nesse momento de tristeza, de escassez, quando está faltando tudo, que eles olham com alegria para uma necessidade. Eles nem precisavam dar, mas eles insistem em ofertar. Essa é a gênese aqui do texto. E quem são essas igrejas da Macedônia? São 3 igrejas pelo menos. São igrejas que estavam debaixo de perseguição romana. Essas igrejas estavam sendo oprimidas por Roma. Essas igrejas estavam tendo problema com os judeus. Eles apanhavam de todos os lados. Apanhava de Roma e apanhava dos judeus. Eles sofriam com os impostos, com a instabilidade econômica. De que igreja eu estou falando? Da igreja que está em Filipos. E o que aconteceu lá? Abra aí em Atos 16. Vamos ler? Atos 16. Os capítulos 16 e 17, eles falam, 16 do 22 ao 24, achou aí? Posso ler? Vamos lá, 22 até o 24. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Verso 24. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. É em Filipos que Paulo e Silas são presos e são açoitados. É dessa igreja aqui que Paulo está falando lá em Corinto. Qual é a outra igreja da região da Macedônia? É a igreja que está em Tessalônica. Aí a gente pode ler Atos 17, do 5 ao 9. Só vira a sua página aí. Me acompanha, vamos lá, senão você dorme. Vamos. 5. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, e reuniram uma grande multidão e começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade, mas como não encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho e gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Olha o contexto das igrejas da Macedônia. Era um bom contexto? Era um lugar bom para se viver? Era um lugar bom para estar? São essas igrejas, nesse contexto que eu acabei de ler para vocês, que estão aqui oprimindo os apóstolos. Paulo e Silas estão sofrendo com esses caras. São eles, as igrejas que estão nessas cidades e também a cidade de Bereia, que vão enviar essa oferta num tempo ruim. Severa tribulação, pressão social, perseguição religiosa, pobreza. É esse o ambiente. Esse é um ambiente bom para você sair
sendo generoso com alguém? Mas é dali que vem essa oferta. É dali que vem uma provisão. Você não precisa abrir, eu vou ler rápido aqui para você. 1 Tessalonicenses 1,6 diz o seguinte: apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. É a carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Hebreus 10,34 vai dizer assim: aceitaram com alegria o confisco dos seus bens, porque sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Esse povo está sendo pressionado. Romanos 8,18: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós que será revelada. Então há uma alegria do Espírito Santo. Essa alegria do Espírito Santo não depende da ausência de dor, mas da presença da graça de Cristo. Estou me esforçando aqui para dizer para você que não precisa estar tudo bem na sua vida para você ser uma pessoa generosa. Pode estar tudo um vendaval aí, mas ainda dá tempo de você ser generoso com alguém. Generosidade e avareza não tem nada a ver com quanto você tem no seu bolso, mas o quanto de amor você tem no seu coração. Não tem a ver com dinheiro. Você não é generoso porque lhe falta dinheiro. Talvez você não é generoso porque você é apegado ao dinheiro. E não é problema ter dinheiro, irmãos. Dinheiro é uma bênção. O problema do dinheiro é quando o dinheiro nos domina. É quando o dinheiro dita o que nós fazemos ou não fazemos. É quando ele é senhor e não é servo. Você já ouviu isso? Então essas igrejas aqui da Macedônia, elas estão levantando uma oferta para os pobres da Judéia. Paulo fez um pedido, disse: olha, nós temos pessoas que estão com muita dificuldade na região da Judéia, Jerusalém. Então é outro lugar, eles estão afastados, eles estão numa outra parte. E esse contexto todo que eu li para você, eles se mobilizam, eles juntam oferta para abençoar outros que eles nem conheciam. Isso é generosidade. Você abençoar quem você nem conhece direito, quem talvez nunca saiba que foi você que ajudou. Quantas e quantas vezes você está sendo abençoado e você não tem ideia de quem está te abençoando? E essa é a melhor forma de se abençoar alguém, quando ela nem sabe de onde veio a resposta de oração. Porque uma coisa é a gente orar aqui, a pessoa vem, ela tem uma grave necessidade, que pode ser financeira, e aí ela vem, ora, e nós oramos, e abraçamos, choramos junto, e mandamos a pessoa embora. Quem é que vai abençoar ela? Deus abençoa. Ele é dono do ouro e da prata. É verdade. Mas eu preciso ser a resposta de oração para alguém. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade. Você é a resposta. Você foi lá. Você fez a visita. Você abraçou. Você supriu, você aconselhou, você foi a resposta espiritual que alguém estava esperando, que orou de madrugada, que dobrou o joelho, e aí tem uma materialização da resposta. É óbvio que Deus faz os milagres, as coisas espetaculares, aparece coisas, aparece gente, mas Deus também usa a gente. Seja você a resposta de alguém. Seja você o ouvido de alguém. Porque as pessoas não querem ouvir mais ninguém. As pessoas estão olhando para si. E eu não tenho tempo para te ouvir. Eu não quero sentar do seu lado. E de repente alguém senta e ouve. Você é a resposta para alguém. Resposta de Deus.
Isso é generosidade. E eles contribuíram acima das posses que eles tinham, como a gente leu, de uma forma sacrificial. Isso também é generosidade. Nesse mesmo capítulo 9, no verso 6, Paulo diz assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tem uma lei aqui, e é a lei da colheita. O Novo Testamento fala bastante dessa questão rural, agrária, está sempre ligado à colheita. Então quem semeia pouco, colhe pouco, porque é o óbvio. Você tem 100 sementes, e você semeia 100 sementes, você vai colher muito. Agora, se você põe 10 sementes, o que você vai colher? Você vai colher algo, mas vai colher pouco. É simples assim. Então a gente semeia bastante, a gente colhe bastante, porque é uma lógica da terra, só isso. E é isso que é usado aqui no texto. Você quer colher muito? Semeie muito, seja generoso. Isso é também um princípio espiritual. Como é que você vai ofertar? Com tristeza? Por desencargo de consciência? Você deve ofertar com alegria, que é o que o texto diz. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. E o que você propôs? Com tristeza ou por necessidade? Eu sempre digo aqui, irmãos, o mau exemplo do que se faz desses textos, quando a gente fala de generosidade, não é desculpa para você não ser generoso. Ah, mas tem muito ladrão. Ah, mas tem muito homem que engana. A generosidade não tem a ver com isso. Você não pode fechar a sua mão por causa de um mau exemplo. Porque assim como tem muitos homens maus fazendo mau uso da palavra para enganar pessoas, tem muitas igrejas, tem muitos homens bons fazendo coisas extraordinárias a partir de um pouco e da sua generosidade. Talvez você esteja abençoando pessoas que você nem conhece. Talvez você já foi abençoado por pessoas que você nem faz ideia. Porque a comunidade de fé, ela é assim. Por isso Deus ama quem dá com alegria. E olha que interessante, Deus, ele não ama o que é dado. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não ama o que é dado. Deus ama o que dá com alegria. Isso é um princípio. Deus não ama quem dá com tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Então, ser generoso não tem nada a ver com a sua consciência pesada ou com o seu bolso, tem a ver com o seu coração. Segundo ponto, o coração, ele vem antes do recurso. Paulo, ele deixa claro isso, né? Quando a gente leu que a origem da generosidade das igrejas da Macedônia não foi financeira, foi espiritual. Queremos que vocês conheçam a graça que Deus concedeu. Eles não deram porque tinham, eles deram porque entenderam que haviam recebido de Deus. Eles insistiram para dar. Porque alguém pode pensar assim: aquele pessoal da Penha é um pessoal quebrado, não tem dinheiro, deixa eles, nem precisa pedir. Aí a Penha está dizendo assim: nós queremos dar, nós vamos abençoar. Com quanto? Não sei, sai pegando 10 de todo mundo. Nós vamos abençoar. Vocês fizeram isso com um missionário lá na África. Ele falou: eu preciso levantar aqui uma igreja. E o dinheiro que ele falou, para nós ouvindo aqui, que pouco dinheiro é esse? E aí de repente, esse recurso chegou lá. Esse missionário cobriu um lugar, um terreno que eles compraram,
para que o evangelho seja pregado, para que crianças sejam atendidas, porque lá tem duas necessidades: espiritual e também física. Tem gente com fome lá, e é verdade. Como é que a gente sabe disso? Porque os vídeos chegam. Então não é conversa fiada. Você planta igrejas em outros lugares. Na fronteira com a Argentina tem uma igreja sendo plantada com um recurso que vem da Penha. Talvez você nunca vá nessa igreja. Eu recomendo que você vá, te dou o endereço, você vai lá. Mas talvez você nunca vá lá. Mas você abençoa lá quando você é generoso com Deus, com as pessoas. Nós abençoamos crianças que têm dificuldades, crianças na periferia de São Paulo, que são atendidas através de uma instituição. Essas crianças todo mês recebem um recurso de vocês. É pouco, mas todos os meses nós enviamos uma ajuda para o NAD, um núcleo de assistência para crianças em situação de vulnerabilidade. Todos os meses. Você está abençoando. Talvez você nunca foi lá. Você nem sabe quem são as crianças, mas elas estão sendo abençoadas. Isso é generosidade. Aqueles irmãos da Macedônia deram voluntariamente. Aqueles irmãos da Macedônia, eles fizeram além das suas possibilidades. Eles insistiram para dar a oferta. Não fica achando que a gente é pobre só, não. A gente quer ofertar. E a Bíblia está recheada de situações como essa. Tem uma história que eu tenho certeza que você vai lembrar agora, lá em Marcos 12, de 43 a 44, a gente não vai ler por causa do tempo, mas você já ouviu falar da oferta da viúva pobre. Ela deu mais que todo mundo. Jesus estava na sinagoga olhando o pessoal ofertar, e ele viu que aquela mulher colocou moedas no ofertório. E ele disse: ela deu mais que todo mundo, porque ela deu tudo o que tinha. Isso é generosidade. É um princípio. Generosidade não é consequência de abundância, mas é uma evidência de maturidade espiritual. Se você entender esse princípio, nós vamos abençoar muitas pessoas. E você será abençoado. Amém? Ser generoso é uma expressão de amor. Nosso último ponto aqui: ser generoso é um estilo de vida, é uma construção de legado. Aqueles irmãos não perguntaram: nós somos obrigados a dar? Eu já ouvi isso. Pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo? Fico numa saia justa, né? O que eu falo? Não, meu irmão, não dê não. Quem tem o coração grato não precisa ficar fazendo conta. E eu não preciso ficar gastando teologia com você. Se o seu coração é grato, você entrega. Por isso nós não fazemos campanhas, não fazemos alguns malabarismos financeiros aqui, porque nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que um coração grato, ele contribui. Todo mundo que é abençoado, abençoa. E eu não preciso explicar muita coisa. Eu só digo, há um princípio. E o princípio é: seja generoso, na vertical, na horizontal. Esse tipo de generosidade constrói algo que o dinheiro não compra, que é um legado espiritual. Como a gente leu em Atos 20:35, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Provérbios 19:17 vai dizer assim: quem dá ao pobre, você sabe, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Parece um provérbio, né? E é mesmo. É um versículo. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor.
Mateus 6, 19 a 21, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Gálatas 6, 9 e 10, não nos cansemos de fazer o bem, ser resposta de oração para alguém. Então a generosidade, ela transforma recursos temporais em frutos eternos. Você, como resposta de Deus para alguém, de forma clara, física, providencial, muda a história de alguém, com aquela ajuda pequena. Então a pergunta para nós nessa manhã é: o que você faz quando a vida aperta? Quando bagunça a sua vida financeira, qual é a primeira coisa que você corta? Você tem coragem de dizer? Quando bagunçar a sua vida financeira, eu vou te dar aqui um conselho de amigo: continue fiel a Deus. Ele é o único que pode prosperar a sua vida. Não tem um segundo emprego, não tem uma segunda renda, não tem um Bitcoin que vai te salvar. Há um Deus que é dono de todo ouro e toda prata. Ele é suficiente para a sua vida. Quando bagunçar a sua vida financeira, permaneça fiel. E procure ajuda, obviamente, né? Financeira. Tem muita gente aí boa para nos ajudar, para você sair do buraco da bagunça financeira. É nesse pior momento que a gente precisa experimentar o que Deus faz na nossa vida. Então essa manhã, o que é que você precisa liberar para que a graça volte a fluir na sua vida? O que é que você tem segurado por medo, por falta de confiança? Porque muitas vezes a gente não contribui porque a gente não confia. O nosso esforço aqui é ter uma comunidade de fé que ela seja tão transparente, que você não tenha nenhum problema de confiança para você ofertar e para você abençoar outra pessoa. É um esforço nosso constante sermos transparentes para que você abençoe outras pessoas. E nós vamos continuar com isso, sendo transparentes, para que haja um ambiente de confiança aqui, e você, com toda o seu entendimento, para esse motivo de abençoar, e não reter. Quando você retém o que você precisa entregar, a igreja sofre. Por isso, abra a sua mão. Vou fazer uma coisa que eu não faço sempre, mas vou fazer agora. Estende o seu braço, abra a sua mão. Isso é profético. Isso é profético. Se você estava retendo algo na sua vida, você está liberando agora. E você está abençoando essa comunidade de fé. E Deus, que é dono do ouro e da prata, vai prosperar você, para que você não retenha por necessidade, por desconfiança ou por incredulidade, porque você não acredita, e você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou chamar a banda aqui na frente, vamos encerrar. Acho que você já entendeu o princípio da generosidade e que você coloque em prática. Quando você vir alguém em necessidade, obviamente você vai orar, mas obviamente você vai ajudar, sendo resposta de oração. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu não quero que você se distraia, para você não perder o que a gente está falando aqui. Nós vamos orar. E a oração, ela é pessoal. É Deus falando contigo. Talvez essa seja a área que você precise de uma libertação, porque você é um apegado ao dinheiro. Talvez seja a última área da sua vida que precisa se converter. Porque tem muita gente que não deslancha, que não avança com a sua vida espiritual, porque é apegado a algumas coisas.
Em nome de Jesus, desapega disso hoje. Eu te desafio a confiar no Senhor. Coisas que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. E muitas vezes na minha vida, e quem me acompanha conhece, sabe como eu vivo. Só o Senhor para fazer o que Ele fez em mim. As minhas filhas estudaram boa parte da carreira acadêmica delas numa escola particular, que eu não tinha condição de pagar. E durante anos, 3 crianças estudaram numa escola particular de qualidade, que eu jamais, irmãos, teria condições de pagar. Quem que pagou? Deus pagou. Alguém me abençoou, e eu não tenho ideia de quem seja, porque a escola abençoou as minhas filhas até o 9º ano do Fundamental 2. 60 mil reais por ano. Só Deus pode fazer isso. Deus cuida de todos nós. Isso é só uma coisa. Deus fez e continua fazendo na nossa vida coisas extraordinárias nessa área. E eu aprendi que eu preciso dar, e há uma alegria nisso. Não reter, dar. Aprendi a conviver melhor com o dinheiro, a ter os cuidados que precisa se ter com o dinheiro, porque isso também é ensino para a sua vida, e Deus prosperar. Feche seus olhos aí, eu quero orar por você, justamente por essa área, e depois nós encerraremos o culto aqui. Senhor, nessa manhã,